Imagine se mudar para a casa dos seus sonhos, apenas para descobrir que você não está sozinho. Portas que se fecham sozinhas, vozes sussurrando no escuro, objetos que se movem sem explicação. Hoje, você vai conhecer a história real de uma família que viveu um pesadelo em sua própria casa. Uma história tão assustadora que vai fazer você pensar duas vezes antes de ignorar aqueles barulhos estranhos à noite. Prepare-se para uma jornada arrepiante, repleta de mistérios inexplicáveis e eventos paranormais que desafiam a lógica. Será que você teria coragem de enfrentar o desconhecido? Vamos descobrir juntos. Tudo começou quando a família Silva decidiu deixar a agitação da cidade para trás, em busca de uma vida mais tranquila. Eles encontraram o que parecia ser o lar perfeito. Uma casa antiga e charmosa, construída no início do século XX, localizada em uma pequena cidade no interior. Com quartos espaçosos, um jardim exuberante e um preço irresistível, a casa parecia um sonho realizado. Ana, a mãe, mal podia esperar para decorar cada canto, enquanto Carlos, o pai, já imaginava os churrascos de domingo no quintal. A filha mais nova, Maria, de apenas 8 anos, adorou o quarto grande que ganhou, cheio de cantinhos para brincar. Mas logo nos primeiros dias, algo estranho começou a acontecer. Maria foi a primeira a notar. Ela insistia que havia uma senhora no corredor, sempre observando. No início, os pais acharam que era apenas imaginação de criança, até que eles também começaram a ver. Os primeiros sinais foram sutis, quase fáceis de ignorar. Um copo que caiu da mesa sozinho, como se alguém o tivesse empurrado. Uma porta que parecia se fechar devagar, sem vento ou movimento que justificasse. Ana, a mãe, foi a primeira a admitir que algo estava errado. Ela começou a ouvir sussurros vindos do porão, mesmo quando a casa estava vazia. São apenas os canos. Ela tentava se convencer, mas a voz era clara demais para ser ignorada. Carlos, o pai, também teve sua experiência assustadora. Ele jurou ter visto uma figura sombria no espelho do banheiro, uma silhueta que desapareceu no instante em que ele se virou. Foi só minha imaginação, ele disse, mas o olhar de medo em seus olhos contava outra história. E então, houve a noite que mudou tudo. Maria acordou gritando, suando frio e tremendo. Ela insistia que a senhora estava ao pé de sua cama, sorrindo. Ela estava aqui, mamãe. Ela estava aqui, sim. A menina chorava, apontando para o canto escuro do quarto. Ana e Carlos correram para confortá-la, mas nenhum dos dois conseguiu ignorar a sensação de que algo estava errado naquela casa. Nos dias seguintes, os eventos se intensificaram. Objetos começaram a desaparecer e reaparecer em lugares estranhos. Luzes se acendiam e apagavam sozinhas. E pior de tudo, a família começou a ouvir passos no andar de cima, mesmo quando todos estavam reunidos na sala. Foi quando Carlos decidiu investigar. Ele subiu as escadas, determinado a encontrar uma explicação lógica. Mas o que ele viu o deixou paralisado. Uma figura sombria, alta e imponente, parada no fim do corredor. Antes que ele pudesse reagir, a figura desapareceu, deixando para trás apenas um frio intenso e um silêncio perturbador. A família Silva estava vivendo um pesadelo, e eles sabiam que precisavam de ajuda. Mas o que eles não esperavam era descobrir que a casa tinha um passado tão sombrio quanto os eventos que estavam enfrentando. Determinados a encontrar respostas, a família Silva decidiu buscar ajuda profissional. Eles contrataram um investigador paranormal, experiente em casos de atividade sobrenatural. Equipado com câmeras de infravermelho, gravadores de áudio e outros dispositivos, ele passou uma noite na casa, acompanhado de perto pela família. Logo nas primeiras horas, as evidências começaram a surgir. Em uma gravação de áudio, uma voz clara e distinta sussurrava: "Saiam daqui." Nas câmeras, sombras inexplicáveis cruzavam os corredores. E em um dos vídeos, uma figura semelhante à descrita por Maria apareceu brevemente no fundo da imagem, desaparecendo em segundos. O investigador também capturou uma temperatura drasticamente mais baixa em certos pontos da casa, mesmo sem explicação lógica. Mas a descoberta mais chocante veio quando o investigador decidiu pesquisar a história da casa. Ele descobriu que, décadas atrás, uma tragédia havia ocorrido ali.
Uma mulher, antiga moradora da casa, foi brutalmente assassinada pelo próprio marido em um acesso de ciúmes. Seu espírito, segundo relatos de vizinhos da época, nunca deixou o local. A senhora que Maria via era, na verdade, a antiga moradora, presa em um ciclo de dor e angústia. Com essas revelações, a família Silva percebeu que não estavam lidando apenas com uma casa assombrada, mas com uma história de sofrimento que transcendia o tempo. Eles sabiam que precisavam tomar uma decisão difícil: continuar lutando contra o desconhecido ou deixar para trás o lar que um dia parecera perfeito. A família Silva acabou deixando a casa, incapaz de conviver com os eventos assustadores que testemunharam. Eles se mudaram para um lugar mais tranquilo, longe daquela atmosfera opressiva. Mas a experiência deixou marcas profundas em cada um deles. Maria, especialmente, ainda tem pesadelos ocasionais, e Ana e Carlos evitam falar sobre o assunto, como se tentassem apagar aqueles meses de terror de suas memórias. Essa história nos faz questionar: será que estamos realmente sozinhos? Ou há algo além do que nossos olhos podem ver? O mundo está cheio de mistérios que ainda não entendemos. E histórias como a da família Silva nos lembram de que, às vezes, o desconhecido pode ser mais real do que gostaríamos de acreditar. E você? Já viveu ou ouviu falar de algo que não consegue explicar? Compartilhe sua história nos comentários. Quem sabe sua experiência possa ajudar alguém a enfrentar seus próprios medos. Afinal, o que nos assusta também nos une. E é através dessas histórias que podemos encontrar conforto e coragem para seguir em frente. E aí, você acredita em fantasmas? Se essa história te deixou com arrepios, espere até ver o que preparamos para o próximo vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias assustadoras e verdadeiras. Até a próxima, se você tiver coragem.